A Rádio Ache está no ar mais uma vez. Hoje a rádio recebe o professor Mário Henrique, que já esteve em outra oportunidade aqui na Rádio Ache, né, Mário? Isso, já estive sim. Mário falou sobre a importância da física para a engenharia de pesca. Falamos um pouco do início da UASH. Para quem não sabe, o professor Mário Henrique é o segundo professor a tomar posse aqui na unidade acadêmica de Sertânia, que inclusive está completando 20 anos esse ano, né, Mário? Isso, dia 13 de julho. 13 de julho, em agosto, sendo umas comemorações, né, dos 20 anos. 17 a 22. Sim, é isso aí. Hoje o assunto são livros. O professor Mário trouxe aqui, com licença, professor, vamos pegando aí. Mário vai falar de 3 livros de física, tá? Ele sugeriu que falasse sobre essas 3 obras. E aí, professor, eu gostaria que você falasse da diferença entre essas 3 obras. Ele está na mão com um livro de assunto é óptica e física moderna, mas é um dos... É uma coleção. Isso, todos são coleções. Fundamentos de física, isso. Correto. Aí temos aqui do Moisés. Do Moisés do Sem Wagner. Do Sem Wagner. Físico brasileiro. Pronto. Muito considerado na área de óptica, em física em geral. E o Paul Tipler e Guinea Mosca, fala? Guinea Mosca. Guinea Mosca. São americanos. Aqui também os autores são americanos, Harley, Hessek e Walker. Então, essa coleção ela tem a vantagem, né, aqui para quem trabalha com engenharia, ciências agrárias, biologia, que ela é muito didática. Ela tem ilustrações, contextualizações com o cotidiano, mas assim, para quem gosta muito de física, ela não aprofunda muito, não vai além, direcionando para o seu profissional de física, e também tem menos rigor matemático, a matemática é mais intuitiva. Ele gosta que use em tabela, tem uma tabela no fim, que ele gosta que se refira à tabela ao tempo todo, né? Mas, assim, do ponto de vista didático, é a mais didática. Eu, na engenharia civil, estudei por isso, no das engenharias sempre se usava essa aqui. Estudei um pouco por esse também, o Paul Tipler. Não conheço tanto, mas o professor Mário vai falar um pouco sobre ele. Isso, o Tipler aprofunda mais a física, por exemplo, física dos fluidos tem a lei de Pozzilli, que é um pouco mais avançada, aí descoberta por um cientista, né, que era físico, matemático, médico, né? É muito utilizado na circulação sanguínea, isso, é descobrido para artérias, capilares, né? Porque o sangue é um líquido viscoso, ele tem atrito, e aí como ele escorre por um capilar é diferente do fluido ideal, porque a base é a água. Sim. O fluido ideal, a água, ele escorre diferente, aí você tem uma regra um pouquinho diferente. Aí isso aqui aprofunda fisicamente, tem um pouquinho mais de rigor matemático, jamais não fica menos didático, compensa o que o outro fez, né? Vem um lado e não vê o outro. E o terceiro livro mais elevado, né? É mais elevado. Esse é o livro que atualmente é usado em quase todos os cursos de física, licenciatura e bacharelado. É o livro do professor brasileiro Moisés do Sem Wagner, muito reconhecido na área de ótica. Ele tem uma explicação do arco-íris que é citado em todo mundo, né, que ele aprofundou o que ele fez e é muito bem quisto na área, tanto no Brasil como no exterior. Então, é um livro que começou manuscrito, ele escreveu toda a mão. Só veio ser digitado recentemente, na década de 2000, mais ou menos, 90, década de 1990, 2000, é que ele foi digitado. Essa é a versão mais atual. Também é uma coleção, varre tudo, e deixa você praticamente quase pronto para o ciclo profissional de física. Essa coleção manuscrita deve valer bastante, né? Deve ser uma coisa bem rara. E é na biblioteca do Departamento de Física da UFPE, a gente consultava ele. Bom, o professor Mário é formado pela UFPE. Pela UFPE. UFPE em Recife, né? Fez mestrado e doutorado também na UFPE. Também na UFPE. Qual foi a tua área, professor? Magnetismo e materiais magnéticos. Aí eu te pergunto, qual foi a grande contribuição desses livros na tua formação como físico? Foi muito importante, porque na área de magnetismo, a gente acaba tendo que saber muita termodinâmica, muito eletromagnetismo. Para saber termodinâmica tem que ter noção de mecânica, tanto que as primeiras máquinas térmicas, né, usavam o trabalho mecânico como resultado. Claro. E a parte do magnetismo intrinsecamente ligada à ótica, são descritas pelas mesmas equações, né, o modelo matemático e a equação de Maxwell. Eu imagino de uma base sólida. Eu imagino que você estudou, desses 3, o que tu estudou mais foi o Moisés? Estudei muito pelo Moisés. Mas na época, lá no ciclo básico, como era junto com a engenharia, aí usava muito o Harley. Sim. Os professores usavam para poder atender os engenheiros, porque era tudo unido. Hoje agora que separou. Hoje, acho que lá no CTG, no Centro de Tecnologia e Geociência, eles vão logo para o ciclo intermediário das engenharias, que você queria mostrar aqui, do BIA. Sim. Né? Então, esse aqui
já é voltado para os engenheiros, que é mecânica vetorial para engenheiros, estática. A parte estática prepara para estruturas, telhados, a parte de paredes, etc., né, estrutura, já lá no fundamental de engenharia, né, aquela base de engenharia civil que todo engenheiro tem que ter. Então tem esse aqui que é usado de estática, engenharia de pesca, que eles podem fazer prédio de até 3 andares, como os zootecnistas. E também tem um pouquinho da outra parte, né, fundamental para os engenheiros, que é a parte de materiais. Sim. Ciência de materiais e máquinas simples, né, elemento de máquina de engenharia mecânica. Eu estudei na engenharia civil esse livro, é muito bom. Aquele fundamental é excelente. Ah. Ele varre muitos problemas da prática, tem telhado, tem parede, para estruturas de... tem cartazes, tem tudo que você precisar para estrutura. A teoria da estrutura. Agora eu fico imaginando, viu, professor, que esse livro deve ser para quem gosta de desafios, de um desafio, pegar os problemas aqui, a parte de exercício, tentar resolver. Eu acredito que seja uma boa diversão, viu, professor? É verdade, é uma diversão incrível aqui. Quem gosta de física e matemática é um livro em tanto. Os seus exercícios resolvidos são suficientes para o aprendizado? Você quer escolher algum livro específico para falar sobre isso? Vamos falar dos extremos aqui. Então, vamos falar do Hadley. Os exemplos dele, ele tirou muito do autor Tá Vivo, né, que é o Walker, tirou do Círculo Voador de Física. É uma coleção dele de física para crianças. Então, ou é a física do brinquedo, ou de uma situação engraçada no cotidiano. Então, ele pegou muitos exemplos daqui, adaptou os exemplos do Hadley e do Hadley para incluir isso aí. E outra coisa que ele viu, aplicações em biologia e em matemática. Ele bota bio no exercício, ou cálculo, matemática. Ele também incorporou muito nos exemplos. Então, tem aqueles exemplos tradicionais do Hadley e Hadley, que eram fundamentais em física. Por exemplo, estática, tem uma viga lá para estudar, tem o problema da escada, aqueles problemas que tanto em física e engenharia são muito famosos, né? Aí ele adaptou. Eu imagino que para estudantes de biologia, de química, de modo geral, que tem dificuldade com física, esse livro tem uma linguagem mais acessível, né? Já esse aqui, ele tem um rigor matemático maior, então ele vê um pouquinho de EDP, aquela parte de polinômio divergente, já tem aqui, já fala um pouco. Por exemplo, fala de forças não inerciais, força de Coriolis, e assim por diante, e é uma coisa bem avançada, né? A parte, quem gosta mesmo de física e matemática é mais para cá. Certo. Tem uma última pergunta a fazer. Nós vamos fazer um segundo vídeo, ainda falando sobre livros, sobre outros temas relacionados a livros. Qual desses livros explica melhor a termodinâmica, professor? Na tua opinião? Então, eu acho ainda que é o Hadley. Para quem é estudante de engenharia, de biologia, seria o Hadley. Ele aproxima muito o cotidiano. Não só em termodinâmica, mas em outros. Por exemplo, em termodinâmica, ele vai falar do problema da lei de Stefan Boltzmann. Aí ele coloca o problema de um caçador que está caçando de noite e quer esfriar água numa garrafa. Aí calcular quanto tempo ele precisa para esfriar essa água. Quer dizer, é uma coisa que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa muito comum, acampar, né? Acampar, caçar, né? Eles chamam muito o cotidiano, né? Isso torna ele bem didático. Então, mais acessível. Aquela questão de você estar querendo assar uma carne no forno, né? Hoje em dia tem airfry, essa aplicação se utiliza, não se utiliza tanto, mas quando você compra uma carne, um frango, uma coisa assim que vai assar no forno, aí, né, tem lá, né, o tempo que vai ficar para assar, né? Vamos dizer assim. Isso é pelas equações, por exemplo, de Newton, né? A lei de Fourier, exatamente. Mas tem a de Newton também, né? Que relaciona a temperatura. É que elas são ligadas, né? Umas são ligadas à outra lei de resfriamento de Newton e a lei de Fourier. Aí ele fala dessa lei de Fourier, dá o exemplo da casa, de uma parede lá nos Estados Unidos, que as casas são de madeira. Aí tem várias camadas. Aí ele procura explicar porque a casa fica quente no inverno. Então procura uma explicação, mostrando como a temperatura faz um gradiente, né, mudando até esquentar dentro de casa. Já no exercício tem essa do airfryer, ele coloca algo parecido. Não exatamente a airfryer, mas uma fritadeira. Ele coloca, por exemplo, uma fritadeira lá com termodinâmica fora do equilíbrio. Eu falei que com o uso do airfryer hoje em dia não é tanto assim uma aplicação. Claro que no airfryer também tem as instruções, né? De tempo, né, e tudo, vem dessas equações também. Mas eu digo assim, porque hoje em dia as coisas estão tão práticas, né, a pessoa já sabe o tempo, não precisa. Aí essas equações foram importantes
para que os fabricantes, né, e os fornecedores desses produtos alimentícios pudessem colocar o tempo de cozimento, né, enfim. Não, isso é interessante, por exemplo, todo mundo pode ter duas opções. Ou você repete o que já existe, né? Aí vai pegar os valores que deram certo, ou então você cria o seu. Para criar o seu, estudar. Você vai criar a sua máquina, tem que saber física. E o conhecimento está no livro, né, professor? É verdade. Vamos fazer um segundo vídeo. Agradecer o Mário Henrique por mais uma vez estar colaborando aqui com o projeto. Vamos fazer perguntas mais reflexivas e mais pessoais no próximo vídeo. A Rádio Ache, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.